Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Sul aqui mais uma vez. E nessa última aula aí do nosso módulo, a gente vai ver alguns problemas práticos aí, né, de como que esse conceito de probabilidade aparece no Enem em algumas questõezinhas aí, tá bom? Antes disso, de começar as questões, eu só queria revisar com vocês as propriedades, dar uma visão geral aí para o que a gente fez até então nessa parte, né? A gente viu que probabilidade sempre é um valor, né, um número real, entre 0 e 1, né? Onde a gente tem que aqui a probabilidade do ômega, né, o espaço amostral todo sempre é 100%, né, quando você junta todas as partes. E a probabilidade do vazio, que é o evento impossível, é 0, né? Que seriam os extremos aqui, né? 0 é o evento que não vai acontecer nunca, né? E 100% é o evento que a gente tem certeza que vai acontecer, né? Qualquer coisa entre 0 e 1, a gente tem, pode ser uma chance grande ou uma chance pequena, né? Depende do quão mais próximo está de 0, né? A chance de não acontecer é maior, né? Se tiver mais próximo do 1, a chance de acontecer é maior, tranquilo? Uma propriedade que a gente usa bastante, vocês vão usar aí na nossa lista desse módulo, é que a probabilidade do evento A mais o complemento, né, que é a probabilidade de não ocorrência do A, é sempre 100%, né, ou 1. A gente usa bastante isso, né? Principalmente quando tem aqueles exercícios que a gente quer calcular a negação, né? Ele pede calcule a probabilidade disso não acontecer, né? Você vai lá e calcula a probabilidade de acontecer e aí usa essa propriedade aqui do complemento, que é 1 menos a probabilidade de acontecer, e às vezes é mais fácil calcular a probabilidade da situação não acontecer, né, do que não acontecer. E uma propriedade também que a gente usa bastante é a probabilidade da união, que a gente já trabalhou aí em umas aulas anteriores, né? Que é a probabilidade do evento A mais o B menos o da interseção. Se não tiver ninguém na interseção, se a interseção for vazia, a probabilidade é só a probabilidade do A mais o B. Uma coisa também que a gente já viu, né, em espaços equiprováveis, a gente sempre pode usar aqui, né, casos favoráveis sobre casos possíveis, né? Então, isso aqui que em 99% dos exercícios vocês vão utilizar, né? Eu dei uma visão aí anterior sobre espaços não equiprováveis, né? Onde a gente só usa a definição da probabilidade e consegue também calcular, que é bem interessante. Por fim, não se esquecer desses detalhezinhos aqui, onde quando aparece o conectivo E, a gente multiplica, né? Tanto faz se é arranjo, combinação, princípio, né? Apareceu o conectivo E, a gente tem que multiplicar. Em alguns casos a gente precisa dividir em casos, né? Então aquilo, né? Acontece isso ou aquilo, né? Não tem como fazer de uma vez só. Então a gente soma, né? E às vezes aparece o ou e o e junto, né? Onde a gente precisa somar e multiplicar, né? Dependendo ali dos problemas, tranquilo? Então depois dessa pequena revisão, vamos ver como que esses conceitos aí aparecem aí nas questões, né? Uma primeira questão aqui do Enem, vejam que são questões onde exige uma leitura, né? E você tem cerca de 3 minutos e meio para resolvê-las, né? Vamos ver se a gente consegue. Uma fábrica possui duas máquinas que produzem o mesmo tipo de peça. Diariamente, a máquina M produz 2.000 peças e a máquina N produz 3.000 peças. Segundo o controle de qualidade da fábrica, sabe-se que 60 peças das 2.000 produzidas pela máquina N apresentam algum tipo de defeito, enquanto 120 peças das 3.000 produzidas pela máquina N também apresentam defeitos. Um trabalhador da fábrica escolhe ao acaso uma peça, esta é defeituosa, ok? Nessas condições, qual é a probabilidade de que a peça defeituosa escolhida tenha sido produzida pela máquina M? Então vamos lá. Para calcular a probabilidade, a gente sabe que probabilidade vai ser quantidade favorável, favoráveis sobre os casos possíveis, certo? Então, ó, quem que seriam os meus casos favoráveis, né? Que é em geral o que é mais difícil. Ele quer qual a probabilidade de que a peça defeituosa escolhida tenha sido produzida pela máquina M, M de Maria, né? Então vamos ver aqui, a gente tem 60 produzidas pela máquina M e 120 produzidas pela máquina N. Então a gente tem que os nossos casos favoráveis é a quantidade de peças com defeito produzidas pela máquina M, né? Que vão ser 60, ok? E os casos possíveis, aí vem um problema aqui que talvez você erraria fácil, né? Os nossos casos possíveis, ele quer dentro do universo das peças com defeito, né?
que a gente tem 60 peças da máquina M e 120 da máquina N, né? Então, a gente tem 60 mais 120, né? Que vai dar 180 aí de cabeça, ó. Então, a gente tem que 60 mais 120, 180. Um erro comum que você poderia ter é talvez somar o 2.000 mais o 3.000, o total de peças produzidas, mas não é isso que a pergunta se trata, né? Ele quer qual a probabilidade de que a peça defeituosa escolhida tenha sido produzida pela máquina M, né? Tranquilo? Então, a gente está dentro do universo da fábrica, a gente tem o universo das peças produzidas e tem as com defeito. Dentre essas com defeito, você foi lá, selecionou, qual que é a possibilidade dela ser da máquina M, né? Então, a gente vai calcular essa probabilidade agora. Cancela aqui o zero, cancela o zero. Você tem 6 sobre 18. Dá para simplificar aqui por 6, né? Dá para simplificar por... Por que eu estou fazendo isso? Porque não tem nenhuma resposta aqui que é 60 sobre 180. Então, eu tenho que fazer simplificações para achar alguma coisa, né? 6 por 6 vai dar 1. E 18 dividido por 6 dá 3. Então, a gente tem agora aqui uma opção cabível, né? 1/3, opção C. Tranquilo? Então, muitas vezes aí é uma questão simplesinha, só de interpretação, onde a gente está usando só definição clássica de probabilidade de um espaço equiprovável, né? Todo mundo tem a chance, mesma chance de acontecer. Tranquilo? Você acertaria ou erraria essa questão? Então, ó, questão da OBMEP, se eu não me engano, 2019, né? Ou 2018. A gente tem, ó, aqui, ó, em uma caixa há 5 bolas idênticas com as letras O, B, M, E, P, né, de OBMEP. Em uma segunda caixa há 3 bolas idênticas com as letras O, B e M. Uma bola é sorteada na primeira caixa e a seguir outra bola é sorteada na segunda caixa. Qual a probabilidade de que as bolas tenham a mesma letra, né? Então você vai pegar uma bola de cada caixa, ele quer saber qual que é a probabilidade de você sortear, né? E sair ambas da mesma letra. Primeiro a gente precisa aqui calcular, saber, né, que probabilidade são casos favoráveis, quantidade de casos favoráveis, né? Favoráveis sobre casos possíveis. Então, casos favoráveis são aqueles casos, né, que estão dentro ali daquele escopo onde eu preciso procurar, né? O que seria um caso favorável nessa situação? A gente tem 3 bolas aqui na caixa 2. Seria o caso de sair a bolinha O com a bolinha O, né? A bolinha B com a bolinha B e a bolinha M com a bolinha M, né? Então, são 3 casos favoráveis a essa situação, né? Ou sair OO, ou BB, ou MM. Só isso. E os casos possíveis? Para determinar os casos possíveis, né? Continha simples que a gente já sabe fazer. Como que eu determino quantidade de casos possíveis? Ó, você tem 2 bolas para sortear. Primeira bola que você vai tirar, você tem 5 possibilidades. Na segunda bola, né, você vai para a segunda caixa, você tem 3. Usa o princípio multiplicativo, né, porque você vai tirar as duas, né, é uma e a outra. Então, você tem 5 vezes 3. Você pode fazer isso de 15 maneiras. Então, você tem 15 maneiras de fazer isso, né? Se eu não quisesse usar o PFC, eu poderia usar, sei lá, um diagrama de árvore, só que ia dar mais trabalho. O PFC é sempre mais útil, mais fácil, né? Então, você tem 3 sobre 15, né? Aí você vem aqui para as respostas, não tem nenhuma, né? Por quê? Porque é necessário simplificar para você chegar em alguma coisa ali parecida, né? Muitas vezes, né, a maioria vai acontecer isso. Não vai sair de cara a resposta, né? Dá por 3, né? Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. Então, a gente chega aqui na resposta B, né? 1/5, né? Que é a resposta correta. Tranquilo? Então, um exercício aí bem simples da OBMEP para vocês verem que a gente só usou o PFC e definição clássica de probabilidade. Tranquilo? Mais um probleminha agora um pouquinho mais elaborado, né? Do Enem também. Uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos. Qual é a probabilidade de nascerem 2 meninos e 2 meninas? Então, ele quer saber qual que é a probabilidade. Vou colocar até assim, ó. Seja a H, né, o nascimento aí é um menino, e M é uma menina. Certo? Então, ele quer saber a probabilidade de nascer 2 meninos, ou seja, 2 Hs e 2 meninas, né?
onde a ordem ali tanto faz. Então, isso aqui vai ser a quantidade favorável, probabilidade a gente sempre calcula assim, sobre quantidade possível, né, que é todo o universo dentro daquele que eu estou estudando. Então, vamos calcular essas quantidades. E a gente viu várias técnicas que nos permitem calcular essas quantidades, ok? Então, quantidade favorável. O que é favorável aí? O caso favorável é acontecer o que eu quero, né? Que é de favorável. Então, caso favorável é acontecer o que eu quero, que é os que? Nascer um menino e uma menina. Veja que a gente acabou de estudar isso aqui no curso, né? De quantas maneiras, né, eu posso escolher aqui, né, esses 4 elementos de maneira a obter situações diferentes. Lembrando que, como tem repetição de 2 meninos e 2 meninas, ele está levando só o sexo em consideração, apesar de, claro, são pessoas diferentes. Como está levando só o sexo em consideração, tem uma repetição, né? Então, por exemplo, se eu vou lá e calculo permutação de 4, eu estou considerando que todos os elementos são diferentes, quando na verdade tem repetição. Então se trata aqui de um problema de permutação com repetição, ou seja, a gente está com um anagrama, né, de HHMM, e eu quero saber quantos anagramas eu tenho com repetição de 2Hs e 2Ms, né? Então isso aqui é uma permutação de 4 com repetição de 2Hs e 2Ms, né? Então isso aqui a gente sabe que é 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, que vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes 2 fatorial, simplifico 2, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então, você tem 6 casos favoráveis aqui, né? Ou seja, de 6 formas diferentes de misturar aqui, né, esses meninos e essas meninas aqui, obter configurações diferentes, né? Ok? Tranquilo. E mais do que isso, né? A gente acabou de também estudar o conceito de combinação completa. Isso aqui é um caso de combinação completa, né? Eu poderia fazer também de quantas maneiras, né? Tornar isso aqui uma combinação de 4 tomados 2 a 2, né? Ou seja, tendo 4, de quantas maneiras, né? Tendo 4 elementos, eu posso escolher aí 2 a 2, né? E a gente chegaria na mesma resposta, né? Tranquilo? Então, casos favoráveis são 6, né? Perdão. E os casos possíveis são mais tranquilos, né? A gente usa só o PFC mesmo, né? Possível. Você tem, ó, 1, 2, 3, 4. Você tem 4 crianças para nascer, né? E aí a gente tem, a primeira criança vai nascer, você tem quantas possibilidades? Ou é menino ou é menina. A segunda criança, ou é menino ou é menina. Terceira criança, ou é menino ou é menina. Quarta criança, ou é menino ou é menina. Como você vai ter uma sequência, né? Vai nascer uma criança e depois outra criança, depois outra. Você usa o princípio fundamental da contagem, você vai ter 2 a quarta, que dá 16, ok? Então, seus casos possíveis são 16. E aí, você olha nas respostas, não tem nada parecido com isso, né? Claro, porque a gente precisa simplificar a nossa conta, né? Dá para simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número? Dá por 2, né? 6 por 2 dá 3. E 16 por 2 dá 8. Então, a resposta certa aqui, item D, 3 oitavos, né? Então, você tem 3 chances em 8 de nascerem 2 meninos e 2 meninas aí, né? Tranquilo? E aqui um caso de combinação completa, né? Veja que você tem dentre 4, né? Como tem a repetição, né? De 2 e 2, você tem, no fundo, você está escolhendo só 2, né? Menino e uma menina. Tranquilo? Então, em ambos os casos, a gente tem uma situação bem tranquila de se calcular, né? Então, aqui a gente viu o anagrama e calculamos, de fato, aí nosso valor. Você acertaria ou erraria essa questão, né? Agora, uma questão aí um pouquinho mais complexa, né? Que vai envolver um pouquinho de porcentagem, mas faz parte, né? De 100% aí de questões do Enem, uns 40%, 50% é só matemática básica que você precisa saber para resolver raciocínio lógico, né? Então, Enem, ó, o gerente de uma empresa sabe que 70% de seus funcionários são do sexo masculino, né? Vamos ter que anotar aqui para não nos perdermos, né? 70% são do sexo masculino. E foi informado que uma porcentagem de empregados fumantes dessa empresa é 5%
dos homens e 5% das mulheres. Tá. Selecionando ao acaso, a ficha de cadastro de um dos funcionários verificou que se tratar-se de um fumante. Qual a probabilidade desse funcionário ser do sexo feminino, né? Então, ok. Então, você tem 70% são homens, né? São do sexo masculino. Obviamente, então, né, a gente induz então que 30% são do sexo feminino. Certo? Isso não está escrito ali, mas a gente deduz aí a partir das contas, ok? E aí ele foi informado que 5% dos homens e das mulheres dessa empresa são fumantes. Então, como que a gente calcula isso? Ó, eu sei que 5% desses 70% dos funcionários homens são fumantes. E como que a gente calcula isso? Ó, 5% é 5 por 100. E 70% é a mesma coisa de 70 por 100 também, né? E aí você pode fazer uma continha simples. 7 vezes 5, 35, dá 350, né? Acrescenta o zero. E aqui embaixo você vai ter 10, 100, 1000, 10 mil. Posso cancelar o zero? Isso daqui vai me dar a mesma coisa, ó, de 35 por 1000. Ou se eu quiser reescrever, né, de maneira percentual, eu tenho 3,5%, né? Só andando com uma vírgula, dividindo aqui por 10, né? A gente anda com a vírgula na casa, eu tenho 3,5%, né? Por 100. Mesma conta eu faço para as meninas, né? Tenho 5% de 30%, né? De onde que eu estou tirando isso? Da minha cabeça? Não, eu só estou calculando a quantidade de fumantes. 3,5% então dos homens são fumantes. Agora, quantos por cento das mulheres são fumantes? 5% é 5 por 100. 30% é 30 por 100. 5 vezes 30, né, vai dar 150, mesma continha, aqui vai dar 10, 100, 1000, 10 mil, 4 zeros, dá para simplificar um zero aqui, e aquela mesma continha, eu vou andar com a vírgula um zero, eu vou ficar com 1,5%. Então, isso significa que 1,5% das mulheres são fumantes dessa empresa, né? Ou seja, qual que é o total de fumantes aqui? Fumantes a gente tem 3,5, mais 1,5, você tem o total 5% dos funcionários fumam. São fumantes, certo? 5% são fumantes. Aí vem a questão da probabilidade, né? Para calcular a probabilidade, eu preciso saber a quantidade favorável sobre quantidade possível. Agora, o que seria minha quantidade favorável? Ele quer saber qual a probabilidade do funcionário, né, ser do sexo feminino. Ou seja, não, selecionado ao acaso a ficha de cadastro de um dos funcionários, verificou que tratou-se de um fumante. Então, eu estou dentro do universo agora dos fumantes. O que seria favorável, né? Seria eu escolher uma mulher fumante, né? Dentre as mulheres ali, eu quero uma do sexo feminino, ou seja, que é uma mulher fumante. Qual que é a porcentagem de mulheres fumantes, né, que você tem favorável a sua escolha? 1,5%. Dividido pela quantidade possível. O que seria possível, né? É o do universo de todos os fumantes da empresa, né? 5%. Certo? E aí a gente fazendo essa continha aqui, a gente vai descobrir o quê? Ó, como que eu faço essas continhas com porcentagem, né? A gente tem que 1,5% é 1,5%, né? Por 100. E 5% é 5 por 100. Divisão de fração, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 100 sobre 5. E aí já dá para simplificar aqui direto. Simplifica o 100 e o 100. E aí você tem 1,5, 1,5 dividido por 5. Um jeito bacana de se fazer isso daqui, para tirar a vírgula e ficar mais fácil, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Eu não altero a fração porque eu estou multiplicando pela mesma coisa, né? Mesma coisa de eu falar, multipliquei seu salário por 10 e dividi por 10. Não fiz nada, né? Mas para a conta fica mais fácil. Você vai ter 15 sobre 50, né? 15 sobre 50, se a gente dividir aqui, vai dar 15 sobre 50. Como o número é menor, você coloca o zero, acrescenta aqui.
que é 50, tá? 50. E aí, que número que você multiplica aqui que chega próximo ou igual a 150, a gente sabe que é o 3, vai dar 0, né? Então, isso aqui é equivalente a 0,3. E 0,3 em decimal, a gente sabe que equivale a quanto? 30%, né? Então, 30%, resposta aqui, item B. Então, uma questão um pouquinho mais complexa que envolveu, né, um raciocínio percentual, de você calcular a porcentagem, mesmo não tendo o valor total, né, em momento nenhum foi dado que a quantidade de funcionários aqui era 1.000, 10.000. Se fosse, era mais fácil ainda, né? Você calcularia lá os 70%, 30%, depois calculava 5%, fazia a mesma coisa. Só que aqui foi dar tudo em base da quantidade percentual, né? Então, a gente precisa também fazer esse link aí nos conteúdos, né? Tranquilo? E a gente só usou a definição clássica nessa questão, né? Então, mais um aí, questão do Enem. Vamos selecionar aqui. Sim, ok. Então, ó. Para um docente estrangeiro trabalhar no Brasil, ele necessita validar o seu diploma junto ao Ministério da Educação, no determinado ano, somente para estrangeiros que trabalharem em universidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Foram validados 402 docentes estrangeiros. Na tabela está representada a distribuição de docentes estrangeiros por país de origem para cada um dos estados. Está aqui São Paulo e Rio de Janeiro e as quantidades em cada país, né? 402, como ele disse. A probabilidade de se escolher aleatoriamente um docente espanhol, sabendo-se que ele trabalha em universidade do estado de São Paulo, é... Então vamos lá, probabilidade, a gente sabe que é a quantidade favorável sobre quantidade possível. Certo? Então, o que seria favorável, né? Ele quer aleatoriamente um docente espanhol. Então, docente espanhol não é um docente que fala espanhol, né? Mas sim, se ele é espanhol, significa que ele veio da Espanha. Só que ele quer que veio da Espanha e sabendo que ele trabalha no estado de São Paulo, né? Então, uma confusão normal, talvez, que você teria seria pegar o favorável como 100, mas não é isso que ele pede. O universo que ele vai trabalhar é no estado de São Paulo, né? Então, quantos docentes espanhóis tem no estado de São Paulo, né? 60, que é a quantidade favorável. E a quantidade possível vai ser de todos os docentes do estado de São Paulo, que são 239, ali, segundo a minha coluninha, né? Então, olhei aqui, quantidade favorável sobre possível dá 60 sobre 239, ou seja, qual a probabilidade de escolher aleatoriamente um docente espanhol, sabendo que ele trabalha na Universidade do Estado de São Paulo? É 60 sobre 239, né? Então, sem segredo, né? Só definição e análise ali da tabela. Você acertaria ou erraria? Uma coisa que eu digo é que tentem fazer os exercícios antes de mim, né? Dê uma pausa aí no vídeo, tentem fazer e depois assistam para ver se vocês conseguiriam, né? Certinho? Então vamos aí para o próximo. Um apostador deve escolher uma entre 5 moedas ao acaso, né? Questão do Enem também digital, desse ano ainda. Lança sobre uma mesa, tentando acertar qual resultado, cara ou coroa, sairá da face superior da moeda. Suponha que 5 moedas, suponha que das 5 moedas que ele pode escolher sejam diferentes. Duas delas têm cara nas duas faces, né? Ou seja, vai ser uma moeda que vai ser assim, cara. Ela tem cara nas duas faces, né? Duas moedas. Uma delas tem coroa nas duas faces. Então, coroa. Duas delas são normais, né? Cara e coroa, né? Então, você tem cara, coroa. E também cara, coroa. Coloquei todas as possibilidades aqui, né? Duas tem cara nas duas faces, né? Ou seja, é uma moeda que não é honesta, né? Tem cara, né? Duas. Uma tem coroa, e duas são normais, né? Cara e coroa. Nesse jogo, qual a probabilidade de o apostador obter uma face cara do lado superior da moeda lançada por ele, né? Então, probabilidade, a gente sabe que eu só preciso saber a quantidade favorável sobre a quantidade possível. Então, vamos lá. O que seria a quantidade favorável, né? Favorável seria obter uma face, né? Ou uma face cara, né? Então, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Ó, eu tenho 5 moedas, onde dessas moedas
ela tem duas faces, né? A quantidade possível, vou começar diferente agora, são 10, né? Você vai lançar a moeda, você tem 10 resultados possíveis, né? Dentre esses daqui. Só que como não é uma moeda honesta, né? A gente sabe que a quantidade de caras é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Se você for lançar essas moedas aqui desse jeito que é dado, você tem a possibilidade, então, que é favorável, você tem 6 chances em 10, né? Onde você só tem 4 coroas aí, né? Então a chance de sair cara é um pouco maior, né? E aí você olha lá para as opções, você tem 6 sobre 10? Não, então é necessário aprender a simplificar, né? Qual o número que você pode dividir os dois ao mesmo tempo? Dá por 2, né? 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5. Resultando aqui no item C, 3 quintos, né? Então, uma questão aí que leva só um pouquinho de interpretação e saber simplificar é a definição clássica de probabilidade. Lembrando que, de onde que eu tirei isso daqui? Foi do enunciado que foi dado, né? As moedas são dessa maneira. Você vai lançar essas 5 moedas. Qual que é a probabilidade do apostador obter uma face cara do lado superior da moeda? Você tem 6 caras possíveis, né? Porque as moedas são viciadas aí, e você tem 4 coroas. Então a probabilidade é 6 sobre 10. Sem segredo nenhum aí, bem tranquilo. Só para deixar vocês tranquilos, que é só ler e fazer as interpretações devidas e geralmente usar a definição clássica, né? Lembrando que eu não estou fazendo questões que envolvam combinatória, né? A gente já viu aí bastante nas listas, nos exercícios e nos vídeos, né? Última questão para a gente finalizar de hoje, do Enem também Digital 2020, ele fala o seguinte, ó. Uma lotérica oferece 5 opções de jogos. Em cada opção, o apostador escolhe um grupo K, números distintos, e um cartão contém um total N de números disponíveis, gerando dessa forma um total C de combinações possíveis para se fazer a marcação no cartão. Ganha o prêmio o cartão que apresentar K, números sorteados. Os valores desses jogos variam de 1 a 2, conforme descrito aqui no quadro, né? Então você tem aqui o jogo de 1 a 5, os valores dos jogos, os números que você escolhe, números disponíveis e as combinações possíveis, né? Um apostador tem R$ 2 para gastar em uma das 5 opções de jogos disponíveis. Segundo o valor disponível para ser gasto, o jogo que oferece ao apostador maior probabilidade de ganhar o prêmio é... Então aqui, ó, você tem aqui o jogo, o valor que você tem é R$ 2 para gastar, né, para comprar a sua aposta, e você tem aqui os valores dos jogos. Como que eu calculo a probabilidade em cada um desses casos, né? Eu sei que eu tenho 2 contos para gastar, e o valor desse jogo 1 é 1,50, então qual que é a minha chance de ganhar o jogo 1? É uma chance, né, sempre você acertar sobre as combinações possíveis, né? Que são aqui, ó, esse tantão, né? 8.145.060. Então, vamos analisar aqui as frações, né? Nesse segundo jogo, ó, esse jogo vale R$ 1 e você tem 2 para gastar. Então, você tem 2 chances em 15.890.700, certo? E vamos aqui para o terceiro jogo. Qual que é a sua probabilidade de ganhar? Novamente o jogo aqui custa R$ 2, então você só tem uma chance pelo total ali de combinações, que são 5.461.512.000. O quarto jogo você tem, ó, o jogo agora custa R$ 1, então você vai ter 2 chances, né? Porque você pode fazer 2 jogos, né? Que você tem R$ 2 para gastar. 2 sobre 50, 0,63, 860. O último jogo aqui, vale 2, né? Você tem R$ 2, então você tem uma chance apenas, né, de fazer esse jogo sobre 2.118.760. Aí vem a questão, né? Qual que você vai ter a maior chance de ganhar? Vamos pensar o seguinte, ó, você está com uma fração, certo? Uma fração, né, onde o número aqui, o numerador é um número fixo e o número de baixo é um número enorme, né, na casa dos milhões. Fração funciona do seguinte, quando você tem uma fração, ó, quando você está com um número fixo aqui em cima, né, pode ser qualquer um. Quanto maior o denominador, menor fica a fração, o valor, ou seja, a sua chance vai ser menor. E quanto menor for esse número aqui, né, mais próximo do de cima, a sua chance vai aumentando, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você pegar um número
bem pequeno, sei lá, se for 2, 3, 4, né, sua chance é bem grande, né, de acertar, né? Vamos supor que você tem uma chance em 3 de ganhar o prêmio, você tem aí 33% de chance, né? Agora, se sua chance aqui for, se tiver 1 milhão aqui, né, 1 sobre 1 milhão, sua chance vai ser 0,0000601, né? Então, a chance é bem pequena, né? Então, quanto maior esse número aqui de baixo, menor vai ser sua chance. Então, essa análise que você tem que fazer, ó. Esse número aqui, ó, e tem que levar em consideração de cima também, claro, né? Você tem aqui 1 sobre 8 milhões, 1 sobre 15 milhões, 1 sobre... 1 não, né? 2 sobre 15, né? Se você simplificar aqui, vai dar 1 sobre 7 milhões e pouquinho, né? Continua grande, mas um pouquinho menor que essa daqui, por exemplo, né? Você tem aqui 1 sobre 5 milhões 461, 2 sobre 50 milhões, se você simplificar, ainda vai ficar 1 sobre 25 milhões, então ainda está muito grande. E essa última aqui, você tem 1 sobre 2 milhões 118, 760, ó. Então, se você fizer as contas sem calculadora, só analisando o que a gente sabe de matemática, com certeza eu sei que 1 sobre 2 milhões 118, 760 mil, isso aqui vai ser o jogo que você vai ter a maior chance. Por quê? Porque você tem o menor denominador dentre esses 5 que estão aqui disponíveis para mim analisar. Esse aqui é o menor denominador. E, claro, levando em consideração que aqui, mesmo sendo 2, se eu fizer a simplificação, vai dar 25 milhões e aqui vai dar 7 milhões. Ainda está bem acima desses 2 milhões, né? Teria que tomar esse cuidado também, claro, né? Então, com certeza, o jogo que eu tenho mais chance de ganhar é o jogo 5, né? Dispondo desses 2 quanto que eu tenho para gastar e com todas as combinações possíveis sendo essas aqui, né? Tranquilo? Então, esse tipo de análise, veja que não cai seco, você precisa fazer leituras longas, fazer análise, mas dá para fazer, certinho? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.